e não se deixe enganar pela ideia de querer e de procurar ir em busca do spread mais baixo. Sim, E Inês, fechando. no nosso caso, nós temos essas duas possibilidades, que é, nós temos acesso Sim. aos bancos, mas depois também temos protocolos muito vantajosos com seguradoras em que podemos apresentar essa solução global ao cliente, ou seja, o cliente Uhum. não vem ter connosco, faz o crédito e depois tem que ir bater outra porta, faz os seguros. E isto parece-me que é uma vantagem muito grande. Olá a todos, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante na hora de decidirem comprar casa, que é como é que eu posso escolher, como é que eu posso saber que escolhi a melhor opção, ou que neste caso que vou escolher a melhor opção para o crédito à habitação. Aqui, Assis, eu acredito que aquilo que mais ouvimos é as pessoas, se calhar, quando vão a fazer a escolha, dizerem eu quero é o spread mais baixo, não é verdade? Exato. E isso muitas vezes, na maioria dos casos, não é de todo o fator mais importante. Qual é que achas que são os fatores essenciais que as pessoas devem ter em conta quando, na hora de escolherem, de tomarem esta decisão? Senhor Inês, essencialmente existem quatro aspectos que são os mais importantes na escolha do crédito à habitação. Primeiro, desde logo, os custos bancários iniciais. Não estamos a falar aqui, obviamente, de despesas legais, porque essas são iguais em todo o lado, o IMT, o imposto de selo, mas despesas como o dossiê, a avaliação e outros podem fazer aqui algumas diferenças, não é muito determinante, mas não deixa de ser, fazer também alguma diferença de uns bancos para outros. Depois o spread, obviamente, é um aspecto, obviamente, importante, sobretudo se houver diferenças muito grandes. Um terceiro aspecto que é muito importante, que muitas vezes as pessoas não têm isto presente, são os seguros, sobretudo o seguro de vida, mas também o de multirriscos. E um quarto aspecto são todos os outros produtos que nós temos que contratar no banco para podermos ter o spread melhor possível. Porque normalmente, como sabes, existem vendas associadas facultativas que fazem com que o spread seja aquilo que nós negociamos com o banco. Sim, Despesas como os cartões, as contas, às vezes fazem diferenças de uns bancos para outros. E isso é uma despesa permanente também. E, claro. portanto, na minha opinião, são estes os principais aspectos. Que devem ter em conta. Sendo que, obviamente, que o spread e os seguros que estão associados, o de vida e o multirriscos de habitação, são aqueles que implicam, que têm um impacto mais visível, não é? Mas, na verdade, Isso, falando aqui no spread, Assis, qual é que é o verdadeiro impacto do spread na prestação mensal? isso depende um pouco do que é que depende um pouco da operação que estamos a falar e também depende um pouco da diferença de que spreads é que estamos a falar. Eu fiz aqui um exemplo, só para termos uma noção, que é um empréstimo de 150 mil euros por 33 Uhum. anos e uma pessoa que tem, neste caso, tem 42 anos. Neste caso, isto só vai ser importante depois quando estamos a falar da parte do seguro, vamos falar um pouco mais à frente. Mas pronto, aqui neste caso em concreto, estamos a falar de um empréstimo, fiz a simulação para o spread de 1%, depois somando uma décima, portanto 1.1, 1.2, 1.3 até 1.5. E aquilo que nós aqui verificamos é que uma décima neste caso tem um peso, estamos a falar de cerca de 7 euros por cada décima em que aumentamos o spread. Ou seja, a diferença entre 1 e 1.5 são cerca de 36 euros. Ok, ok. Pronto. E então, efetivamente aqui a diferença é pouca, são uns euros, são sempre euros, né? Mas é Sim. aqui pouca. Isto juntando ao FAC, a outra variável que falámos, que são os seguros, portanto, o seguro de vida e o seguro de multirriscos, Uhum. que também têm um impacto importante. E qual é que é, juntamente com o spread, o que é que isto significa nas soluções que é apresentada pelo banco e que Certo. aproveitar para fazer esta realça de que as pessoas não têm que obrigatoriamente escolher pelo banco e às vezes ficam com este receio de ficarem com um spread muito mais alto e terem piores condições. Sim, antes de mais, sim, isso é verdade. Mas antes de mais, já agora, e para este caso em concreto, atenção que nós estamos a falar aqui de um exemplo concreto, de uma cliente que nós tivemos a tratar, e neste caso em concreto, vamos ver desde já, ainda de forma separada, e depois já vamos ver, fazer a análise das duas coisas em conjunto,
qual é o impacto que o seguro, qual é a diferença entre o custo de um seguro contratado no banco ou contratado numa outra seguradora, através de nós, por exemplo. Nós temos protocolo com várias seguradoras. E estamos aqui o exemplo daquilo que será o prémio mensal a pagar, portanto, durante a vida do empréstimo, sendo que no caso dos bancos vai de cerca de 84 euros até cerca de 70, portanto, mesmo nos bancos também há uma diferença, e se este mesmo seguro fosse contratado através de nós, seriam 36 euros. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma diferença, se te lembrares daquilo que falámos há pouco, que é mais ou menos equivalente a uma diferença de 0,5 no spread. Talvez isto seja um pouco surpreendente para a maior parte das pessoas. Sim, sim. Mas e estamos a falar aqui só do seguro de vida, enfim, o seguro multirriscos também pode ter algumas diferenças, não é tanto o impacto, mas este, de facto, como dado o significado que tem, a dimensão que tem, pareceu-nos que era importante falar. Juntando, portanto, a melhor solução neste caso são os 70 euros, que era aquilo que estávamos a falar, que compara com cerca de 35. Portanto, estamos a falar de uma diferença do dobro, praticamente. E sim tem um impacto relativo se formos a ver a longo prazo até nesta Claro, decisão das pessoas. claro. Ou seja, nós até podemos, e aquilo, lançar aqui logo esta questão às pessoas, que é, as pessoas até podem ter um spread maior no banco e ao terem o seguro fora, pouparem mais do que tendo Certo. um spread mais baixo com o seguro no Sim, banco. sim, Como isso é que sim. lhes podemos mostrar isto? Sim, agora juntando um bocadinho aqui os dois aspectos e também dizer uma coisa que é, se isto for tratado desde o início, ou seja, quando se está na fase ainda de negociações, se nós pedirmos, e isso pode ser feito através de nós, do intermediário de crédito, se nós tentarmos desde logo negociar com o banco, é sempre melhor do que só posteriormente, depois já está contratado, vamos tentar mudar o seguro e é mais complicado. Portanto, desde logo, se isto for negociado inicialmente, nós podemos tomar uma decisão mais adequada, saber qual é a diferença que existe. Se o banco entender ou se o banco decidir fazer um agravamento de spread no caso do cliente optar por um seguro fora, ele consegue fazer facilmente estas contas de saber quanto é que ele vai pagar a mais pelo facto de ter um spread um pouco mais alto, por um lado, mas também saber quanto é que poupa no seguro e, portanto, fazer as contas sobre a prestação na sua globalidade e saber se de facto é compensatório ou não fazer o seguro fora. Neste caso em concreto, o que é que nós conseguimos compreender? Se ele fosse contratar através do banco, e aqui estamos a utilizar a melhor proposta de seguro de vida que havia, que eram uns 70 euros em bancos, portanto, seria o banco, e partindo do princípio que o banco lhe faria 1%, teria uma prestação de cerca de 516 euros. Se ele fizesse o seguro através de nós, com os tais 35%, o que nós conseguimos compreender é que só no caso do spread ser 1,5 é que ele ficaria pior do que fazendo o seguro no banco com um spread de 1%. E, portanto, eu estou convencido que, tratando deste tema inicialmente, que nós conseguiríamos um spread melhor seguramente no que 1,5, estou absolutamente convencido disso. E, portanto, dificilmente ele não teria uma solução mais vantajosa do que fazendo o seguro fora do banco. Sim. Sim, pronto, neste caso nós vamos sempre tentar e conseguir Claro. o melhor dos dois mundos, não é? O spread mais baixo com o seguro mais baixo. Mas é interessante mostrar às pessoas que mesmo num caso em que tenham que ter um spread um pouco mais alto, que vão ficar a poupar e Claro. verem que esta questão de eu quero escolher o que tem o spread mais baixo pode ser, podemos ir ao engano, não é? Sim, a mensagem é só o spread, só analisar o spread não chega. Definitivamente não chega. A questão do seguro é muito importante. Uma coisa que eu não disse há pouco, nós estamos a falar aqui de valores médios, é o valor médio que se vai pagando ao longo da vida, mas há de facto alturas em que o seguro tem um peso muito significativo na prestação. Uhum. Sim, sim. E nessas alturas é normal que as pessoas comecem a olhar para o prémio do seguro de vida com mais atenção do que olharam até então. Uhum. E nessa altura vão querer mudar e estão proibidos de o fazer, ou seja, estão mais condicionados
do que se fizer esta negociação desde o início. Claro, claro. Então, Assis, tentando dar aqui uma conclusão, o que é que as pessoas devem ter em conta para ficarem seguras de que estão a fazer a melhor escolha na solução para o crédito à habitação? Eu acho que é um pouco isto, é olharmos para todas as componentes do empréstimo, não só para a questão do spread, mas para a questão do seguro, para a questão dos custos iniciais, para a questão do cross-selling, dos produtos que o banco obriga os clientes a terem lá, e, portanto, analisar o pacote na sua global. Podem fazer isto diretamente, mas eu acho que hoje em dia existem serviços gratuitos, que o caso de... Eu peço desculpa, há bocado não referi aqui a questão da... No caso de ser um spread 1.3, há uma poupança total de 5.300 euros. Mas voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer há pouco, pode fazer isto através de um intermediário de crédito, através de nós, por exemplo, em que, em vez do cliente se dirigir a todos os bancos do mercado e perder não sei quanto tempo e, enfim, com todas as desvantagens que isso possa ter, recorrendo a um intermediário de crédito, consegue uma análise de mercado rápida, sem deslocações e com a garantia de que nós procuramos a melhor solução para cada cliente. Por outro lado, vamos trabalhar naquilo que é a otimização do custo mensal do empréstimo, a questão do spread, a questão dos seguros, a questão das vendas associadas, como falámos há bocado. Tudo isto é um serviço gratuito para o cliente. Muito bem. Então, eu penso que seria uma solução Será mais... será o olharem para todo o pacote e não se deixarem seguir pela ideia Sim, olhando errada para todo o de. pacote, eu sinceramente aconselho, nos dias de hoje aconselho a recorrer a um especialista para tratar, para fazer esse trabalho por eles. Muito bem, e é isso que deixamos a mensagem de que Sim. fale com alguém que tem acesso a vários parceiros, que lhe pode apresentar várias soluções e que lhe pode simplificar a informação e ajudá-lo a ver objetivamente e não se deixe enganar pela ideia de querer e de procurar ir em busca do spread mais baixo. Sim, E Inês, fechando. no nosso caso, só para terminar a minha intervenção, desculpa estar a incomodar, mas acho que é importante dizer que no nosso caso nós temos essas duas possibilidades, que é nós temos acesso Sim. aos bancos, mas depois também temos protocolos muito vantajosos com seguradoras em que podemos apresentar essa solução global ao cliente, ou seja, o cliente não vem ter connosco, faz o crédito e depois tem que ir bater outra porta, faz os seguros. E isto parece-me que é uma vantagem muito grande. Sim, sim, sem dúvida. É a pessoa estar verdadeiramente descansada de que alguém trata de tudo por ela, um serviço global. E pronto, por hoje é tudo. Obrigada, Assis, Obrigado e também, boa até tarde. à próxima. Até.